Olá, bom dia pessoal. Dando continuidade à unidade, o tópico 4 dessa apóstila 2. Nós vamos hoje trabalhar mais um tipo de pronome, que são os pronomes pessoais oblíquos. Nas aulas anteriores nós trabalhamos os pronomes pessoais retos e os pronomes indefinidos. Vimos que os pronomes pessoais retos, eles exercem função de sujeito, e os pronomes indefinidos podem exercer função de sujeito ou função de determinante do sujeito. E hoje nós trabalharemos os pronomes pessoais oblíquos. Esses pronomes, eles sempre exercem função de complemento do verbo, estão sempre complementando o sentido do verbo. E os pronomes oblíquos, eles são divididos em dois grupos, em dois tipos. Temos os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. Quando nós estudamos as sílabas, lembrem que nós temos as sílabas tônicas e as sílabas átonas, para facilitar para vocês. Tônico significa mais forte e átono menos forte. Então os pronomes oblíquos, eles exercem função sintática. Função sintática é a função dentro de uma oração, que oração é toda frase que apresenta verbo. Apresentam função sintática sempre de complemento do verbo. Nós trabalhamos há algum tempo os verbos transitivos, e o verbo transitivo é sempre aquele que necessita de complemento. Tem complemento que exige a presença de uma preposição e tem complemento que não exige presença de preposição. Então, esses pronomes oblíquos, eles sempre vão exercer função sintática de complemento do verbo, e eles são divididos em pronomes oblíquos átonos, os que têm um som menos forte, e os tônicos, que têm um som mais forte. Está aqui uma tabela dos pronomes, para facilitar o nosso estudo. Quando se trata de pronomes, temos que lembrar das pessoas do discurso, porque no discurso nós temos três pessoas: a primeira, a segunda e a terceira, seja ela do singular ou do plural. A primeira pessoa, a pessoa que fala; a segunda, a pessoa com quem se fala; e a terceira pessoa, que é o tópico da conversa, que pode ser alguém ou algo, ou seja, de quem se fala. Vamos ver primeiro a tabela dos pronomes oblíquos tônicos. Os tônicos, para representar a primeira pessoa do singular, temos mim e comigo. Segunda do singular, ti e contigo. Terceira do singular, si, consigo. Pronto, aí são as três primeiras pessoas do singular, dos pronomes oblíquos tônicos. As três pessoas do plural: a primeira, nós, conosco; segunda, vós, convosco; terceira do plural, eles, elas; si, consigo; eles, elas; si, consigo. Você pode estar se perguntando assim: e esse pronome eles e elas na terceira pessoa do plural, dos pronomes oblíquos tônicos, não são também os pronomes pessoais retos? São. A diferença é a seguinte: quando o pronome eles ou elas tiver como antecedente, tiver como precedente uma preposição e funcionar como complemento do verbo, ele será um pronome oblíquo tônico. Caso contrário, será sempre um pronome reto.
Quando ele funcionar como pronome oblíquo tônico, antes dele terá sempre uma preposição e ele será complemento do verbo, né? Por exemplo, ela chegou agora, elas chegaram agora, elas, sujeito, chegaram agora, predicado. Aí funciona como sujeito. Mas se eu disser assim, comprei um presente para elas, veja que o elas tem como antecedente uma preposição, que é a preposição para. E para elas, né, que é complemento do verbo comprar. Comprei o que para quem? Comprei um presente para elas. Então, elas tem como antecedente uma preposição e funciona como complemento do verbo comprei. Por isso é pronome oblíquo tônico. Todos os pronomes oblíquos tônicos têm como antecedente preposições, né? Quem são as preposições? Lembram quem são? De, do, da, para, em, contra, sem, sob, sobre. Essas são as preposições, as essenciais. Quando um pronome tiver como antecedente uma preposição, então aquele pronome está funcionando como complemento do verbo e ele é um pronome oblíquo tônico. Os pronomes oblíquos átonos, que são os que nunca são precedidos de preposição. Antes dos pronomes oblíquos átonos não aparece, não se usa preposições. E assim como os tônicos e como todos os pronomes, eles também se referem a pessoas do discurso, que são as pessoas primeira, segunda e terceira, seja ela do singular ou do plural. Para representar os pronomes oblíquos átonos, na primeira pessoa do singular temos me, segunda do singular ti, né? Lá no tônico é ti, ti, e no átono ti, te. A diferença é que o tônico é com i e o átono com e. E o tônico é antecedido de preposição e o átono não é antecedido de preposição. Para representar a terceira pessoa do singular do átono, temos se, o, a e lhe. E no caso aí é a pessoa de quem se fala, que é a terceira do singular. Na primeira pessoa do plural dos pronomes oblíquos átonos, temos nos. Segunda, vos. Terceira do plural, se, os, as e lhes. Se, os, as e lhes. Né? Veja que dos pronomes oblíquos átonos, o se representa a terceira do singular e representa também a terceira pessoa do plural, porque aí vai depender do contexto, se está se referindo a uma só pessoa ou a mais de uma, né? Porque ele é um pronome invariável. No caso, ele é escrito sempre dessa forma, independente se vai referir-se a alguém do singular ou alguém do plural. Então está aí a tabelinha com os pronomes oblíquos átonos e tônicos, né? Lembrando que os tônicos têm um som mais forte e são sempre antecedidos por preposição. Os átonos têm um som menos forte e não são antecedidos de preposição. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos práticos. Os pronomes oblíquos tônicos, que eu trago como primeiros exemplos, são sempre seguidos de preposições. Lembrem do que eu disse agora há pouco. Os pronomes oblíquos tônicos são os que têm um som mais forte, sempre funcionam como complemento do verbo e são antecedidos de preposição. Primeiro exemplo: muitos doces fazem mal a mim. O pronome oblíquo é mim, que representa a primeira pessoa do singular. Veja que antes dele tem o a. O a é uma preposição. Faz mal a quem?
toda vez que esse a responde à pergunta a que ou a quem, né, não podemos esquecer que ele é uma preposição nesse caso. Segundo, não contaria o segredo para ti. Ti, que é a segunda pessoa do singular, é a pessoa com quem se fala, e está antecedido de preposição, a preposição para. Terceiro exemplo, esqueceu os livros e a si na cidade. Se, SI, no caso aí, caracteriza um pronome oblíquo tônico e antes dele tem a preposição a. Esqueceu os livros e a quem. Quarto exemplo, os biscoitos foram feitos por ela. Os biscoitos foram feitos por ela. Ela, que é um pronome oblíquo tônico. Lembrem que eu até fiz a comparação agora há pouco com quando o ela é pronome reto ou pronome oblíquo. Quando ele é antecedido da preposição, é um pronome reto, porque passa, aliás, é um pronome oblíquo tônico, porque passa a ser complemento do verbo. Veja bem, os biscoitos foram feitos. Foram feitos é a locução verbal. Feitos por quem? Por ela. Ela é complemento da locução verbal, foram feitos. E por é a preposição. O pronome oblíquo tônico está antecedido por uma preposição, caracterizando exatamente como o que eu acabei de falar, como um pronome oblíquo tônico, por causa da preposição, e está funcionando sintaticamente como complemento do verbo. Fará os trabalhos conosco, né? Esse aí é um caso de contração, quando se junta duas palavras para formar apenas uma. Na linguagem popular, na linguagem informal, na linguagem coloquial, onde as pessoas não se preocupam com regras, com gramática, se preocupam apenas com a comunicação. Se está certo a escrita, se está obedecendo a gramática, não estão nem aí. O que importam é se estão se comunicando. O pronome conosco, né, que representa a primeira pessoa do plural, que na linguagem popular as pessoas dizem assim: fará os trabalhos com nós. Nós sabemos que não é assim que se fala com nós, é conosco. Conosco é uma contração da preposição com o pronome reto nós, né, que juntando as duas palavras gera conosco, né? Assim como na linguagem popular as pessoas se preocupam só com a comunicação, se estão usando a gramática corretamente ou não, né? Na linguagem gramatical, na linguagem, né, correta, na escrita, né, nós temos que usar a forma padronizada da gramática, que contrai com mais nós e gera conosco. E os pronomes oblíquos átomos são os que têm um som menos forte e não vêm antecedidos de preposição. Eles também funcionam como complemento do verbo. Vamos para os exemplos. Ela te contou tudo. Ele te contou tudo. O pronome oblíquo é o te, Veja que antes dele não tem preposição. Antes dele não tem preposição, porque ele é um pronome oblíquo átomo. Ele está antes do verbo, mas pode acontecer de encontrarmos também em escritas que ele fica depois do verbo, né? No caso ficaria assim: ele contou-te tudo. Se o pronome oblíquo fica antes do verbo, então não tem o tracinho, o hífen separando do verbo. Se o pronome oblíquo ficar após o verbo, então nós temos que colocar o tracinho, o hífen, né, separando o verbo do pronome. Ele contou-te tudo. Estão entendendo? Segunda frase: ela nos representou no congresso. Ela nos representou no congresso. O pronome nos,
que é da primeira pessoa do plural, é um pronome oblíquo átono, né? Funciona sintaticamente como complemento do verbo. O verbo representou. Como ele está antes do verbo, entre ele e o verbo não se usa o hífen. Mas se eu colocá-lo depois do verbo, o hífen torna-se obrigatório. Ela representou-nos no congresso. Dessa forma, como eu falei agora, temos que usar o hífen quando o pronome fica depois do verbo. Veja o exemplo seguinte: avistaram-me passeando por aí. O pronome oblíquo já agora está posicionado depois do verbo, então é obrigatório o hífen. Avistaram-me. Quem a elogiou pelo bom trabalho? Nessa pergunta, na linguagem coloquial, na linguagem informal, nós costumamos falar assim: quem elogiou ela? Não é quem elogiou ela. Se o pronome está funcionando como complemento do verbo, então não tem que ser ela. Ele não tem preposição, tem que ser a. Quem a elogiou? Ela viu ele na feira. Não é ela viu ele, ela o viu. Nós não o vimos no cinema. O vimos, pronome oblíquo o. Na linguagem coloquial, as pessoas dizem: nós não vimos ele no cinema. Não é não vimos ele. Lembrem que os pronomes ele, ela, eles e elas são pronomes oblíquos, não são átonos, são tônicos. E eles, quando são tônicos, ele, ela, eles e elas, quando funciona como complemento e antes dele tem uma preposição, caso contrário não se usa. Ele as incentivou durante o campeonato. Ele as incentivou. Incentivou quem? As garotas, as atletas, as jogadoras. Ele incentivou as jogadoras, as atletas. Esse as está substituindo o complemento atletas. Então ele as incentivou e não ele incentivou elas. Ele as incentivou. Esse as é substituto de atletas. Então vimos aí os pronomes oblíquos tônicos, que tem o som mais forte, funcionam como complemento do verbo e sempre são antecedidos de preposições. E os pronomes oblíquos átonos, que são com som menos forte, também são complementos do verbo e nunca vêm antecedidos de preposição. Então, antes de me despedir nessa aula, eu vou deixar uma proposta de atividade para vocês na apostila, nas páginas 13, 14, 15 e 16. Atividades na apostila referentes a esse conteúdo de pronomes pessoais oblíquos, na apostila de vocês, nas páginas 13, 14, 15 e 16.